trabalho para mim é a transformação do mundo que vivo. É a fotografia da cor da pele e o cabelo tão criticados a serem vistos. É pensar em todas e me construir como um quebra-cabeça, no dia a dia do cotidiano. Desapego, desapreço, desaforo, desafogo. Diz agora se é fogo, diz agora. Desapega, desapressa, desafora, desafoga. Diz agora que é aqui fora, diz agora. Desacata, desrecata, desterrada, destinada. Diz agora se é cilada, diz agora. Desacato, desrecato, desterrado, destilado. Diz pra mim se estou errado, diz agora. Diz agora do meu lado, diz agora esse meu fado. Diz agora com cuidado, desabrocha e diz: negra flor, preto amor. Negra flor, preto amor, me diz. Negra flor, preto amor. Negra flor, preto amor. Deixa que os outros cantem o teu corpo, que eu canto do mais fundo do teu ser. Oh, minha amada, eu canto a própria África, que se fez carne e alma em ti, mulher. Desapego, desapreço, desaforo, desafogo. Diz agora se é fogo, diz agora. Desapega, desapressa, desafora, desafoga. Diz agora que é aqui fora, diz agora. Desacata, desrecata, desterrada, destinada. Diz agora se é cilada, diz agora. Desacato, desrecato, desterrado, destilado. Diz a hora com cuidado, diz agora. Diz agora do meu lado, diz agora esse meu fado. Diz agora com cuidado, desabrocha e diz: negra flor, preto amor. Negra flor, preto amor, me diz. Negra flor, preto amor. Negra flor, preto amor. Os 3 Presentes Mágicos, ele é um projeto que trata de um processo de criação de um espetáculo teatral, né, utilizando a linguagem do teatro de animação, integrado com a música, que está dentro do recorte de um edital da Funarte, né, de um edital bastante específico, que é o edital de fomento aos artistas e produtores negros, que foi lançado em 2014.
Esse edital ele vem na baila de algumas transformações que tivemos no âmbito da cultura, no âmbito da política cultural e que reverbera também no modo de atuar da Funarte nos últimos anos, né? Bom, primeiro esse edital ele está alicerçado no Plano Nacional de Cultura e está alicerçado no Estatuto da Igualdade Étnico-Racial, que prevê que o governo, né, que prevê que o Estado possa promover ações afirmativas de acesso à cultura por parte do povo negro, né? Bom, o povo negro historicamente expoliado dos seus direitos políticos, sociais, econômicos e também culturais. Então o edital ele vem bem dentro desse recorte. E ele vem também numa mudança na ação da Funarte nos últimos anos, no sentido de estar também contemplando esses segmentos, né? Esse edital ele vem na esteira, por exemplo, das interações estéticas, das bolsas de criações literárias e de diversos instrumentos que foram colocados no âmbito da Funarte, no sentido de que o artista popular, de que também segmentos como o povo negro, indígena, cigano, artistas populares de diversas regiões do país pudessem também estar acessando os recursos e qualificando o seu trabalho artístico, né? Então ele vem na baila, na verdade, do Cultura Viva, né? A Funarte passa então a atuar no âmbito desses editais mais específicos a partir do momento em que o Cultura Viva se torna uma ação potente no nosso país. No antigo reino do Congo. Congo! Ali viviam nossos 3 heróis. Vou viajar o mundo e me tornar alguém. África, origem de tudo que há. África, sou filha da África. Eu tô achando muito bom, tô adorando. O que me contempla é o fato de ter música, de ter aprendido muito e estar aprendendo ainda. E é uma peça que conta da África, né? Então acho que me contempla em relação a isso, de ser uma história da África e por eu ser negra. Aí depois que acabar, aí só Deus sabe. Estaram matas, pântanos, lagos e rios, povoados por feras assustadoras. Remaram numa frágil canoa pelo rio Zaire, infestados de crocodilos, serpentes e hipopótamos gigantes. Olhem para nós, somos simples aldeões, os mais simples dentre todos do reino do Congo. Acordemos da nossa ilusão. A princesa jamais poderá se casar com qualquer um de nós. Ela nunca sequer saberá da nossa existência em toda a África. Logo, não é justo que briguemos uns com os outros, que nos desunamos por causa dela. Eu tô achando um desafio dos mais importantes da minha... Eu não gosto de falar carreira, né? Mas vou dizer da minha militância na cultura, porque sou um atuador que vejo o teatro como uma forma de militância, então não vinculo muito com uma carreira e tal, como é convencionado no teatro. Tô vendo, assim, uma experiência magnífica, assim, do trabalho com esses atores, com essas atrizes, com esses militantes, com o Leandro Silva, que é o coordenador, a pessoa que nos media essa relação com o espetáculo. E a militância a partir de um teatro negro, de fazer um espetáculo a partir desse olhar da cultura e das manifestações do povo negro, que me parece ser uma urgência no Brasil, por tudo que acontece, por tudo que está acontecendo em termos de política macropolítica, de golpe. Acho que o povo negro é o que mais na história do Brasil é atingido com toda a conjuntura, que ela é muito de mudanças. Sempre me parece que cai a conta a pagar o povo negro. E nós está produzindo conhecimento, se formando, porque é uma coisa, uma via de mão dupla, a gente se forma e também forma pensamento e narrativas, que para mim é o mais importante desse momento histórico aqui no Quilombo do Supapo, no Ponto de Cultura, e esse espetáculo e essas pessoas se encontrarem, é uma construção de uma narrativa não hegemônica. E aí eu acho que é importante a gente ressaltar de que todos os negros e negras nós deveríamos pensar em construção de narrativas. A gente sabe como é difícil num contexto de golpe, num contexto de construção fascista, ou em contexto de discussão de minorias, de amassar minorias. E eu acho que esse processo me dá essa força e essa condição de análise bem importante, né? Eu acho que a circulação dela,
o diálogo com diferentes sujeitos e atores dessa sociedade. Nós, em Porto Alegre, então, essa circulação é fundamental, que a gente possa chegar nas comunidades que são a grande maioria de pessoas com essa característica de oprimidos, ou então de sedentos de informações como o teatro, é fundamental. Me parece que essa é uma estratégia e uma tática contra essas discriminações que são veladas, e esses preconceitos também que são velados na sociedade porto-alegrense e gaúcha, a circulação desse espetáculo, o diálogo com o teatro e também com os atores, com a história pessoal de cada uma dessas atrizes e atores que estão envolvidos, são magníficas, que não vão poder ser contadas só nesse processo, ela é de fundamental importância, de manter isso no tempo, quanto nós conseguirmos com a produção, e a gente acha que vai ser um resultado que a gente vai ter magnífico quando a gente poder encontrar as pessoas com as apresentações. Eu tô na dúvida ainda, sabe? Porque eu tô na dúvida se eu faço teatro, faculdade de teatro, ou se eu faço faculdade de enfermagem, especialização em obstetria, porque eu quero ser obstétrica. Eu tô achando muito maravilhoso. Tá sendo uma experiência muito legal, e eu tô fazendo com as pessoas, assim, porque eu gosto de todo mundo aqui do Ponto de Cultura, mas com as pessoas que eu mais gosto, que são a mais minha família, assim, dentro do Ponto, que sempre estão comigo, e eu tô amando fazer com eles. Olha, eu vou ter que dar minha cara a tapa, né, porque eu vou ficar na frente de todo mundo. Vai ficar eu, a Bia e o Edu na frente, e o resto todo mundo atrás empanado. Então a gente vai fazer as introduções toda lá. O cenário, assim, vai ser tipo 3 tambores, eu vou ficar com o tambor menorzinho, e eu vou ficar contando a história junto com a Bia e com o Edu. Aí, em determinadas partes, a gente vai tocar, a gente vai contar a história, a gente vai fazer um monte de coisa. Mas é surpresa. Sobre a metodologia da oficina, né? Há algum tempo atrás, eu fiz uma oficina no Multipalco do São Pedro, e com uma figurinista maravilhosa, né? Lana Benigno. E depois, eu acho assim que existe antes e depois da Lana, assim, né? Porque ela passou isso pra mim, né? Porque eu tinha uma ideia de figurino totalmente diferente, assim. Figurino é roupa, é o que a modelo desfila, aquilo é figurino. Ou tu vai numa peça de teatro, aquela roupa é um figurino. Não deixa de ser. Só que eu descobri, e é o que eu tô tentando passar pro pessoal, que figurino é mais que isso, né? Para te criar, tu tem que te enxergar, tu tem que te olhar no espelho, porque nem sempre tu vai gostar do que tu vai criar, mas tu sabe que aquele personagem está pedindo aquilo. Então, muitas vezes não é o que tu gosta, mas sim o que o personagem precisa, né? E eu acho que isso tem muito a ver também com a vida da gente. Então, enquanto mulher negra, enquanto, né, mulher, eu descobri isso também, que tu precisa te olhar, e para criar, tu precisa te despir. Que o nome que eu dei para o nosso primeiro exercício, aquele de ir para o espelho e se olhar, o nome que eu dei para esse exercício é despir-se. Porque a partir do momento que tu te olha, que tu olha no teu olho, tu fica nu para ti mesmo, né? E eu acho para isso tem essa coisa do processo criativo. Eu acho que a gente precisa passar por esse processo, porque estar nu não significa estar sem roupa, significa tu olhar os teus sentimentos, olhar o que tu tá sentindo, e quando tu vai criar para alguém, tu tem que saber isso também, que tu vai ter que desnudar a pessoa primeiro, tu vai ter que ver o que ela sente, o que ela gosta, até o, entre aspas, o que ela não gosta ou o que é defeito nela, porque tudo isso pode contribuir para o teu personagem. Tu vai ter que saber todas as características do personagem, da onde ele veio, o estado emocional dele, tudo conta, né? O físico dele conta. E criar, nem sempre o criar tu tem que estar com aquele sentimento bom, às vezes tu cria com raiva também. Tu cria quando tu não tá bem, tu tem que criar, e às vezes até sai melhor, né?
acho que é um projeto bem bom, assim, pelas discussões que a gente está tendo, que há muito tempo nós não tínhamos um foco, assim, né? Porque, tipo, nós temos pessoas negras dentro do Quilombo do Supapo, né? E a gente conversa sobre algumas coisas. E o projeto Funarte Arte Negra, né? Os 3 Presentes Mágicos, para mim, pelo menos, ele proporcionou eu repensar sobre certas coisas, né? E com as formações que a gente está tendo, assim, né? Pelos filmes que o Leandro tem trazido para nós olhar, para fazer as discussões, acho que isso aflora novamente, né, a negritude que a gente tem, que tipo, tu conversa sobre algumas questões raciais, sobre preconceito, mas não é aquela coisa tão aprofundada. E quando vem a questão dos 3 Presentes Mágicos, que é uma peça negra, né, que passa no Congo, na África e tal, tu começa a refletir de novo sobre certos temas e outros temas que também tu acaba esquecendo, assim, não esquecendo, mas começa a ficar adormecido. E eu acho que isso tem proporcionado, para mim, pelo menos, né, um outro momento na minha vida, né, de estar fazendo essa formação, de estar buscando conteúdos, de estar pesquisando sobre tais coisas, assim, né? Como a gente tem o núcleo de teatro aqui no Quilombo do Supapo, e esse espetáculo, ele tem uma questão que é específica, que é um edital específico para atores e produtores negros, né? Então a gente tem um financiamento, né? E ele tem uma duração, mas eu espero, né? E a gente até tem conversado sobre isso, que nós consigamos formar mesmo esse núcleo de atores negros que comece a buscar mais peças e a fazer mais peças sobre a negritude, né? Porque tu acaba tendo um recorte mais específico, né? E a gente tem conversado sobre isso, que mesmo que o financiamento acabe, né, quando terminar, porque ele vai acabar um dia, que a gente consiga continuar, né, tendo esse núcleo e agregar mais pessoas para a gente estar fazendo essas discussões sobre peças negras, né? Então, acho que esse empoderamento dentro do Quilombo do Supapo, de ter esses atores e produtores negros com uma especificidade que é o teatro negro, né? Acho que isso cria uma outra relação, dá um outro norteamento para nós, né? E a minha perspectiva é tu poder mostrar para outras pessoas, né, o teatro negro, né? Tu trazer essas questões para a discussão. Hoje a gente tem a peça que é Os 3 Presentes Mágicos, né? Mas eu espero que a gente consiga formular outras peças com recorte racial para trazer essa discussão, porque tu vai nos teatros e tu não tem uma peça específica para a negritude, né, para negros, que fale sobre a questão da negritude, que debata isso, né, a questão racial. E a minha perspectiva é que Os 3 Presentes Mágicos e outras peças que possam vir deste coletivo de negritude, né, possa estar contribuindo com essa discussão e que as pessoas se enxerguem também, né, que a periferia se enxergue, que o negro se enxergue, que a mulher negra se enxergue, né, nessas peças de teatro. Os 3 Presentes Mágicos, ele é um conto africano tradicional, que eu encontrei na obra de um escritor que pesquisa muito a questão da africanidade, da literatura africana, chamado Rogério Andrade. Então, nosso trabalho é um trabalho de adaptação livre desse conto do Rogério Andrade e que tem uma característica muito peculiar. Ele é um conto que a gente chama de conto enigma. É um jeito muito tradicional de se fazer educação popular nas comunidades tradicionais no interior da África, né? Então, o que é o conto enigma? Faz uma narrativa de uma história com um final em aberto, para provocar na comunidade, especialmente nas crianças e jovens, o debate, a discussão, o pensamento, para que final seria o ideal, que final seria o mais ético, que final seria mais de acordo com a realidade daquela comunidade. Então, Os 3 Presentes Mágicos, ele também é uma narrativa dentro dessa dinâmica do conto enigma. Nós temos uma narrativa, uma história que termina com um final aberto e que permite à plateia, ou né, a quem está ouvindo, né, porque nós vamos trabalhar com a linguagem da contação de história, várias possibilidades de finais. E aí se provoca um debate de que final seria o mais justo, de que final seria o mais adequado para a realidade dessa comunidade.
processo em aberto ainda, né? Porque, pelo que eu vi, nesse mundo, nas oficinas que a gente teve, é um processo, né? Tu vai ter que, existe muito espaço para te formar ainda, muita informação para te ter, para te transformar num artista propriamente dito, né? Como homem negro, né? E como ser humano também. Eu sou um dos contadores da história. Mas eu, a Júlia e a Bia. Eu vou fazer o papel, além de contador, eu vou fazer parte da música. Eu fiz parte da confecção dos fantoches que vão ter na peça. A gente teve um workshop de figurinos, como se monta um figurino, como é que vai ser os personagens dentro desse figurino. Fizemos um trabalho de ator, de expressão corporal. E a gente está fazendo coletivamente, construindo o espetáculo bem metodicamente, assim, bem passo a passo, Aquele que vai transmitir a história que está nos livros, ou uma pessoa que contou a história, que vai transmitir isso para, no caso, para o público. Tem 3 tambores nas histórias. Um que é o supapo, que é um tambor... que é o nosso tambor aqui do Rio Grande do Sul, de 1851, né? Que tem o seu registro, que é o nosso tambor verdadeiro, né? Então ele vai transmitir, através de sua história, do nosso toque, uma contação de história. Tem um outro que é o tico, que é um tambor uruguaio, que já remete a coisa da América Latina, né? E tem mais o bombolegueiro, que é um tambor que é bem gáustico, né? Pampiano, né? Então ele vai ter, a gente vai fazer uma montagem com esses 3 tambores tão diferentes, mas que tem uma brasilidade muito forte, né? Tudo uma descoberta, que cada espetáculo que eu faço, que eu já fiz, né, tem uma metodologia diferente, tem uma descoberta diferente, são textos diferentes, né? Nesse caso é um conto africano que remete a uma ancestralidade, né? Os 3 presentes mágicos, como diz, é um presente pra gente, né? É uma descoberta, é feito por negros, é feito montagem também, né? Não que os negros não sejam menos ou mais, mas dentro do projeto que a gente está fazendo, né, é bem interessante ser uma montagem de um olhar de uma equipe toda feita, o trabalho feito por negros. Negro supapo, parece trovão, batendo no couro, sangrando a mão. A vida está presente em tudo que é lugar. Só quem é de verdade sabe quem é de mentira. Só quem sentiu o frio das grades sabe dar valor. Ao calor da liberdade sabe dar valor. Só quem sentiu o frio das grades. Não me julguem pelo meu passado, porque eu não vivo mais nele.
Milton, sou fotógrafo e educador popular no Ponto de Cultura Quilombo do Supapo e também integrante e fundador do coletivo Imagens Faladas, que é um coletivo fotográfico. Agora eu quero Agora eu quero um mundo igual cidadão. Agora eu quero O projeto Sensibilização do Olhar à Presença da Ausência, ele é um projeto financiado. Política pública que pode chegar a organizações de base comunitária. Né? E principalmente, no caso, num projeto que nem está sendo feito, Sensibilização do Olhar, poder proporcionar a participação de um ator social importantíssimo, que é o jovem, e fazer da fotografia a possibilidade de manifestação e de expressão do seu pensamento sobre as coisas que deseja transformar. Vou pedir à padroeira, numa prece verdadeira, que proteja o meu baião. Que está bem expresso no nome do projeto, assim, é sensibilizar a partir do olhar a presença das ausências que são fundamentais, de repente, para a transformação do mundo. Não é uma imposição, mas é poder ser provocado e questionado e assim poder manifestar isso a partir de uma linguagem que não só é textual, mas que é uma linguagem imagética, é uma linguagem que também é cheia de significado. O papel é ser educador, né, mais do que fotógrafo. Né? Na verdade, é poder gerar o vínculo desses jovens. A gente está falando também, quando falo jovens, a gente também tem uma especificidade desses jovens. Né? Eles são jovens que estão tendo a privação da liberdade. Né? E eles estão tendo a privação da liberdade e vão estar narrando uma memória social coletiva de um espaço que está desativado, que está em ruínas, e que teve a sua construção para a socioeducação, né? Para a ressocialização de jovens que tinham cometido delitos e infrações. Né? E esses jovens estão vivendo aí hoje essa experiência da privação da liberdade, e a partir do olhar dele, da própria experiência de vida que eles têm, são eles os narradores do que está de memória em paredes, em ruínas, em percursos que eles vão estar registrando a partir da fotografia e também da poesia. Fica só na nossa cabeça, né? Então, a função da gente poder escrever um livro é exatamente para a gente poder dar materialidade, a gente dar uma concretude a uma ideia, né? Porque quando a gente tem assim a ideia, ela é só pensamento, ela é só uma sensação, ela é só uma coisa que está ali na nossa cabeça, e aí por isso a gente tem uma necessidade então de tornar ela concreta, ela ser tocada, né? Então quando você escreve aqui, quando você escreve essa poesia, ela deixou de ser apenas algo que está na tua cabeça e ela passa a ter uma materialidade, né? Ela passa a ser algo, olha, eu estou tocando aqui na tua poesia. Então ela passa a ser uma coisa material, como ela passa a ser uma coisa que eu possa transmitir para os outros. O Fundo de Apoio à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, ele precisa também olhar para esse lado de uma trajetória mais recente da cultura popular, no sentido de também ser mais aberta a poder ter dirigido para a cultura popular e para não só agentes culturais, mas para espaços culturais que estão localizados, descentralizados dentro das cidades, no meio urbano e do que for. Então, eu acho que isso é uma importância. Esse é um lado importante. Então, a geração de vínculo dos jovens e a outra parte, que é a articulação de várias linguagens num ambiente que está descentralizado na cidade, é outro papel importante nesse projeto. A vida está presente em tudo que é lugar, na vila, viela, na jeca, na tela do WhatsApp. Então a gente desenvolveu alguns encontros de sensibilização poética, em que eles traziam falas que eles tinham lido nas paredes, né, da fase, ainda ditos populares, gírias, expressões, os lugares onde eles moravam, né, a toponímia, né, a cartografia, digamos assim, dos espaços, dos territórios que eles habitam, e partindo disso,
a gente desenvolveu então na sequência a criação de uma estrutura para rap, né, uma quadratura onde pudessem caber 3 estrofes e ainda o elemento também, né, da melodia, né, para construir o refrão, né, um rap canção. A fotografia, ela está ali também então como um elemento articulador de poder receber a contribuição da poesia e da música. Na verdade, é uma produção coletiva de pessoas que produzem isso e já viveram essa experiência e têm isso como dispositivos pedagógicos. Não precisa ter uma formação técnica para ser o fotógrafo. Não, tu quer o olhar dele. É a composição que ele pode fazer com uma câmera fotográfica. Não é a técnica em si. Que fique uma publicação de um livro que possa ser uma provocação para pensar naquele espaço e, de repente, chamar a atenção de outros atores sociais de Porto Alegre e do Estado, de pensar que aquele espaço poderia ser ressignificado, uma parte dele, e não ser colocado todo ele no chão. E manter vivas, né, várias daquelas paredes, né, e ser um espaço que seja utilizado por moradores e moradoras da cidade de Porto Alegre que não estão privados de liberdade no sentido de estarem presos.